E nós estamos aqui começando o segundo vídeo de uma nova série para a TV UFPB que a gente chamou Paulo Freire na Escola da Vida. Me perguntaram se é a mesma série ou a continuidade de uma outra que a gente fez, chamado Paulo Freire Vivo, né? Que é anterior. A gente fez 30 vídeos que já estão disponíveis no YouTube da TV UFPB, etc. Mas eu digo que não. Essa é uma nova série que tem novos propósitos, novos objetivos. Aquela lá foi mais de contemplar as principais obras do Paulo Freire. A gente fez uma passagem em cada uma delas, pelo menos das principais. E essa tem um novo objetivo, que é justamente usar alguns conceitos do Paulo Freire para tentar ler um pouco dos novos tempos que a gente está vivendo, dos difíceis tempos que a gente está vivendo. Então estamos aqui começando o segundo vídeo de uma série que pretende ter 20 vídeos ao todo, não é? Fizemos o primeiro, que já está disponível, agora vamos fazer o segundo. Nesse segundo eu escolhi como tema coisas absolutamente centrais para um pedagogo, para um educador como Paulo Freire, que é a questão da aprendizagem, do conhecimento, dos saberes envolvidos na prática educativa. É claro que o Paulo Freire deu uma prioridade em relação a isso, essa questão de como aprender, como é que se aprende, como é que se conhece, a importância do conhecimento, a importância dos vários saberes envolvidos nas práticas educativas, para ele sempre foi central. Eu me lembro aqui de uma coisa inicial para marcar bem esse segundo vídeo, que é o prefácio da Pedagogia do Oprimido, onde o autor, o professor Hernani Fiore, lembra de uma citação do Ortega y Gasset, do filósofo espanhol, que ele diz que a obra do Paulo Freire é uma espécie de testemunho do ensinar e aprender, com o foco, não é? Quando a vida deixa de ser só biologia para ser também uma biografia. Você já pensou em relação a isso, não é? Como é que a gente pensa essa história nos dias de hoje, não é? Como é que a vida deixa de ser exclusivamente biologia para se tornar também uma biografia, um fazer da história? É isso que o Paulo Freire pensa em relação à questão do aprender, do conhecer. Para ele não são atos quaisquer, são atos que definem o próprio ser humano, o próprio mundo do ser humano. Eu vou começar aqui citando algumas palavras do Paulo Freire que vão servir um pouco de rumo para a gente pensar um pouco nessas questões, nesses verbos, né? Aprender, conhecer, saber, né? Verbo quer dizer ação, não é? E para o Paulo Freire, sempre que se pensa em ação. O pensamento dele é um pensamento-ação, como a gente diz. Ele gosta de usar a palavra ação, né? Essa questão da prática, da ação, para ele é absolutamente fundamental. Mas veja só uma citação daquele livro Professora Sim, Tia Não, é? Que é fundamental para a gente entender isso aí. Veja só, ele diz assim: aprendemos, ensinamos, conhecemos com o nosso corpo inteiro, com os nossos sentimentos, com as emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e também com a razão crítica. Não apenas só com a razão crítica, quando a gente pensa, quando a gente aprende, quando a gente conhece. Para ele, todos esses fatores estão envolvidos e isso é fundamental para a gente entender os nossos dias, né? Nós estamos aprendendo constantemente. O aprendizado é um aprendizado para a vida toda e não é feito só na escola, né? E ele diz que quando a gente aprende com emoção, com sentimento, com desejo, com sonhos, etc. E também com a razão, né? Isso é fundamental para a gente entender. É chave a gente perceber no Paulo Freire, né? Esse conjunto, né? Aliás, na obra do Paulo Freire é uma obra que eu posso dizer que é uma obra de complexidade no sentido do Edgar Morin,
não é? Quando ele vai misturando, quando ele vai tornando plural cada conceito que ele usa, quando ele combina vários focos na mesma conceituação, não é? Uma outra coisa que a gente pode destacar no Paulo Freire em relação à questão do conhecimento, não é? Claro que isso é para toda a obra dele, mas uma coisa que eu poderia lembrar do Paulo Freire é a questão da produção do conhecimento como a própria produção da vida humana, né? Que vai muito além da escola, né? Por isso que a gente gostou de chamar essa série Paulo Freire na Escola da Vida, né? Ele não pensa a escola como uma coisa restrita, um prédio, um currículo, etc., mas ele pensa sempre a escola como produção da vida. E isso é importante da gente ter como ponto principal. Eu não poderia deixar aqui de lembrar, eu coloquei aqui atrás, inclusive, o livro, a capa, uma das obras-primas que já se fez sobre o Paulo Freire, que é o Dicionário Paulo Freire. Recomendo a todos que tenham um Dicionário Paulo Freire, que foi organizado por colegas como Danilo Streck e outros colegas lá do Sul, não é? Mas que conta com mais de 100 pesquisadores estudiosos sobre Paulo Freire e com mais de 200 verbetes sobre a obra do Paulo Freire, inclusive alguns que a gente gosta de usar, vai usar nessa série, não é? Veja só essa questão do conhecimento, que como é profundo no Paulo Freire, como ele liga essa questão com a nossa vida, né? E os momentos que a gente está vivendo é fundamental, são fundamentais esses pensamentos sobre como é que a gente aprende, o que é que a gente está aprendendo com essa questão atual, não é? Diante das circunstâncias atuais, o que é que a gente aprendeu de novo nesses tempos? O que é que a gente vai aprender, vai acumular como conhecimento para levar para depois? Veja só o que o Paulo Freire coloca para a gente, interpretado pelos estudiosos, como eu me referi do Dicionário Paulo Freire. Ele diz assim: a produção do humano e do mundo humano se dá mediante processos de aprendizagem, que são, em última instância, processos de criação, sendo que o ímpeto da criação nasce da inconclusão dos humanos. Assim, olha só que importante isso. Assim, o que temos como cultura, como sociedade e como modos de expressão dos sujeitos individuais é o resultado da construção do conhecimento humano. Perceba a importância que ele dá sobre a aprendizagem, sobre o conhecimento, para a construção de cada homem, de cada mulher, de cada ser humano nesse mundo e nas atuais circunstâncias. Eu acho que isso ganha uma relevância ainda maior, não é? Essa tríade que não se separa, não é? Aprender, conhecer, saber, não é? A outra coisa importante que para ele, no processo de conhecimento, estão envolvidos vários saberes, não é? Não é só o saber científico, o saber da racionalidade, mas também ele diz o saber da experiência feito. Olha que tema interessante, não é? O saber da experiência feito, o saber que é feito no dia a dia, não é? Esses dias que a gente está passando, por exemplo, não tinham sido programados, não é? Chamam a gente para a gente usar a experiência que tem, renovar essa experiência, descobrir novas coisas, não é? E misturar, inclusive, os saberes que a gente tem, os saberes da razão, da emoção, não é? Dos sentimentos, num conjunto só. Eu mais uma vez vou usar algumas palavras aqui textuais para a gente localizar isso. Olha só como ele raciocina em relação a isso, mais uma vez usando o Dicionário Paulo Freire. Respeitar os saberes de senso comum ou produzidos na experiência existencial não é limitar o ato educativo a esse saber, mas dialogar com ele, problematizá-lo, tendo em vista a elaboração de um saber relacional, como síntese, olha só, como síntese articuladora entre os saberes aprendidos na escola da vida
e os apregoados na vida da escola. Olha essa simbiose como ele faz, que eu acho que é muito interessante para a gente fechando esse vídeo, não é? Que procurou ligar um pouco essa questão do aprender, do conhecer, do saber. Claro que tem uma série de outras coisas muito interessantes para você ir buscar na obra do Paulo Freire e no legado do Paulo Freire, que hoje eu citei muito através do dicionário Paulo Freire, que recomendo. Eu agradeço mais uma vez cada um e cada uma que acompanhou esse raciocínio, e eu tenho certeza que esses breves comentários sobre várias coisas da obra do Paulo Freire vão servir de estímulo para vocês buscarem outros estudos, outros aprofundamentos na própria obra do Paulo Freire, não é? Não só na pedagogia do oprimido. Aqui eu citei professor assim, tia não, poderia citar aqui por uma pedagogia da pergunta, onde essas questões são muito reverberadas. Mas eu agradeço muito o acompanhamento, não é? E até o terceiro vídeo que a gente fará em breve.